só pra vocês entenderem a ordem cronológica. Naquele domingo, né, depois de um dia que eu conheci ele foi lá em casa, eu tô andando com ele, foi maravilhoso. Tipo assim, ele me tratou muito bem. E aí ele não chegou a me questionar, você não era. Ele não me questionou, gente, só aconteceu. E aí ele ficou até lá em casa até as 9, 10 horas da noite. Depois ele falou que ia trabalhar, eu falei, tá bom. Quando foi na terça-feira, ele me chamou pra ir na feirinha comer pastel e eu fui com ele. Aí a gente ficou de novo no carro dele e tal. Quando foi na quinta-feira, eu falei pra ele que eu tava com dor de cabeça. Ele falou que ele tava vindo do serviço, se eu queria que ele comprasse um remédio pra mim de dor de cabeça e passasse a deixar pra mim. Eu falei que sim, porque eu ia ter que acordar sexta-feira de manhã pra ir pra escola, porque eu tinha uma prova pra fazer e já tava, tipo assim, no final do ano. E aí eu falei pra ele e tal. E foi naquele dia ali, na quinta-feira, que não sei explicar. Eu não sei se era porque ele tava cansado, não sei explicar. Como eu disse pra vocês, ele tava vindo do serviço, então ele parou lá na frente de casa, perguntou se eu tava bem, me deu o remédio, ficou quieto, mexendo no celular, eu dentro do carro dele, tipo, parada assim, sabe? Enquanto ele mexia ali no celular. E aí eu peguei e falei assim pra ele, eu vou entrar pra casa, tá? Ele falou, tá bom, gatinha, me deu um beijo. E foi isso. Aí, na sexta-feira de manhã, eu acordei muito cedo, gente. Porque eu fui pra escola, fiz prova e ainda fiz trabalho pra entregar na segunda, na escola. Se eu não me engano, eu entreguei na segunda, eu não lembro mais. Eu lembro que eu não dormi na sexta. E quando eu cheguei ainda, eu saí com meu pai. Só pra vocês terem noção. E aí eu tava tão cansada, que no sábado eu falei, não vou sair sábado. E aí a Natália, eu contei tudo pra Natália e tal. A Natália falou, não, amiga, vamos ir, que não sei o que. Eu falei, não, amiga, eu não vou. Ela falou, se você não for, eu não vou. Eu falei, tá bom. E eu decidi que eu não ia no aniversário dele. Fui trocar de blusa, porque eu quero me sentir mais arrumada, não sei. Só que hoje eu tô arrependida de ter feito maquiagem, mas enfim. E aí, gente, a Natália não foi no aniversário dele também. E aí, beleza, passou isso, né? Eu tinha o contato dele, conversava com ele. Ele respondia quando eu postava foto e tal, falava que tava com saudade e tal. Mas eu não, sei lá, sabe quando você pega o encanto na pessoa? Foi, e aí como eu já tinha perdido mesmo, eu falei, vou ficar com outras pessoas. E se passou 2 semanas, eu e ele conversava. Continuação, eu e ele conversava ainda, porém, eu não tava mais, tô interessada e tal. Tinha perdido meio que o encanto, sabe? Nossa, gente, eu nem sei dividir minha raiz. Mas enfim, eu e ele meio que tinha perdido o encanto. Sabe, o encanto que eu tinha visto nele, então. E aí, passou 2 semanas e eu percebi que a Natália, ela tava um pouquinho estranha comigo. Faltava 1 mês pra acabar a escola. Isso era, tipo, em dezembro. Eu percebi que a Natália tava estranha comigo já fazia uns 2 dias, depois dessas 2 semanas que eu não ficava mais com ele. E aí eu falei assim, eu mandei mensagem pra ela, né? Depois de um dia que a gente tava na escola e a Rebeca sabia de alguma coisa que eu não sabia. Aí, eu cheguei da escola e eu percebi que elas estavam meio estranhas e eu mandei no grupo, vocês têm alguma coisa pra me contar? E aí a Natália falou assim, amiga, você consegue vir aqui em casa? Aí eu falei assim, consigo. Eu tava em casa sozinha mesmo, tinha acabado de chegar da escola, né? Eu falei, consigo. Eu falei, mas por que você não me falou na escola? Ela falou assim, amiga, porque lá não era lugar de te contar. Aí eu já pensei assim, a Natália com certeza ficou com algum menino que eu fiquei. Porque nessas 2 semanas eu tinha ficado com outras pessoas. Não de sexo, mas eu tinha ficado de ficar mesmo. Eu tinha conhecido outros meninos e outros rolos que eu já tinha. Enfim, eu era solteira, né, gente? E aí eu falei, com certeza a Natália ficou com algum menino que eu fiquei. Porque a Natália sempre dava dessas. Aí eu peguei e fui pra casa dela. Quando eu cheguei lá, ela falou assim, olha, eu vou te falar aqui, mas pelo amor de Deus, morre aqui esse assunto.
Aí eu falei pra ela assim, amiga, ignorem o pedreiro, tá, gente? Aí eu falei pra ela assim, amiga, a gente nunca teve segredo. Por que você tá tensa pra me contar qualquer coisa? Aí eu falei, você não precisa se preocupar em me contar nada, amiga, independente do que tenha acontecido. Como eu não gostava de ninguém, não tinha sentimento por ninguém, não tinha nada que a Natália fizesse que ia me decepcionar. Como eu disse pra vocês, eu era bem desapegada. Aí ela falou assim, não, amiga, não é o que você tá pensando. Eu tenho certeza que você tá pensando que eu peguei alguém, né? Toda vez que eu fico nervosa é pra te contar isso, mas não é. Aí eu falei, então você pode me falar. Aí ela falou assim, amiga, você sabe que o Henrique que você ficou, ele conhece a minha irmã faz tempo, né? Aí eu falei, sei. E o que que tem? Ele falou assim, então, você tem o número dela salvo? Aí eu falei, não. Aí ela falou assim, eu vou só te mostrar. Aí ela pegou o celular dela. Aí ela pegou o celular dela e ela falou assim, eu vou só te mostrar. E me mostrou que a irmã dela tinha postado um status há 3 dias antes, comemorando um mês de namoro. Um mês? Como assim, se não faz nem um mês que eu conheci ele? Se faz 2 semanas que eu perdi minha virgindade com ele. Um mês de namoro? Aí eu falei pra ela assim, amiga, eu acho que as contas da sua irmã tá um pouquinho errada, não tá não? Aí ela, não, amiga. Eu perguntei pra ela, será que se eu mudar a luz fica melhor? Acho que fica, né? Aí ela falou, eu perguntei pra ela e ela me disse que sim, que faz um mês. Aí eu falei, não, é impossível, amiga. Então ele traiu a tua irmã. Tipo assim, ele veio me buscar na casa da namorada dele pra ficar com ele e a sua irmã não descobriu e você não contou pra ela. E você não sabia que eles namoravam. Não, é impossível, não tem como. Como que aquele dia ele tava sentado do meu lado no aniversário da namorada dele e a namorada dele não percebeu? Eu sou a sua amiga já há 2 anos e a sua irmã é super inteligente, para, né? Aí ela me contou que ela perguntou para a irmã dela e a irmã dela disse que eles estavam brigados, que eles ainda não tinham assumido relacionamento porque eles tinham brigados, porque ela descobriu que ele deu em cima de uma menina que ela não gostava enquanto eles estavam ficando, mas que isso já tinha 5 meses que eles ficavam sério. Até que tal dia do tal mês ele pediu ela em namoro. E que eles tinham completado um mês de namoro 3 dias antes do dia que ela me contou tudo. Aí eu falei assim, e aí ele ficou comigo, me buscou na casa da namorada dele, não faz sentido, amiga. Aí ela me explicou que a irmã dela disse que eles, no dia do aniversário dela, tinha brigado. Eles dois não estavam juntos. Foi o único dia que eles dois não estavam juntos nesse mês todo. Foi o único. Único. Ele ficou comigo 3 vezes. Foi o único dia que eles não estavam juntos, que eles estavam brigados. Ela disse que eles não estavam nem solteiros e nem juntos. Estavam brigados. E por isso que o que ele tivesse feito, ela não tava nem aí, não queria saber. Ela disse isso porque a Natália falou assim, mas você sabe que ele pode ter ficado com outra menina, né? Aí ela falou, se ele ficou ou não, eu não quero saber, eu vou... Continuação, gatas. Aí a Natália falou assim, mas você sabe que ele pode ter ficado com outra menina, né? Se você conhece ele tão bem assim. Aí ela falou assim, se ele ficou ou não no dia do meu aniversário, seria muita mancada, seria. Mas eu que terminei com ele. Eu disse que ele tava solteiro porque ele curtiu a foto de uma menina que eu não gostava. E ele, lá no comecinho, quando eu conheci ele, ele tinha ficado com essa menina e não me contado. Aí a Natália resolveu não falar pra ela sobre mim, até porque eu direto dormia lá na casa da Natália e ela não queria que a irmã dela começasse a implicar com isso, porque se ela começasse a implicar eu não ia poder mais dormir lá, né?
E como eu e a Natália eram muito grudadas, ela falou, E aí eu fiquei estranha porque eu fiquei dividida. Se eu falava pra você ou se eu falava pra minha irmã. Eu não queria que você deixasse de vir aqui em casa, mas eu também não queria que a minha irmã fosse corna. Então eu tava estranha. E aí eu decidi te falar pra você decidir o que você quer fazer. Aí eu falei assim, mano, ele não ficou comigo só um dia, ele ficou comigo 3 dias. Ele ficou comigo domingo, terça e quinta. E ele só não ficou mais porque eu não quis, porque até ontem ele tava me mandando mensagem falando que tava com saudade. Como que ele posta que tá namorando com a sua irmã? Aí a Natália falou, não, ele não postou que tá namorando com a minha irmã. A minha irmã postou que tá namorando com ele, né? Porque ele não postou nada. Eu tenho ele, você tem ele, ninguém viu isso. Eu falei, mas como que eles postam que tá um mês namorando, sendo que não faz nem um mês que eu fiquei com o cara? Sendo que ontem, um dia anterior, ele me mandou mensagem. Um dia anterior, ele me mandou mensagem perguntando se eu ia pra festa dele, que não sei o que. Como assim? Que eu ia pra festa dele, não do aniversário dele, tá, gente? Porque ele, aliás, esse final de semana ele ia dar uma outra festa de inauguração de uma adega, alguma coisa do tipo. E ele me convidou. Então, como assim? Ele tava namorando um mês. E como que ele foi me buscar na casa da menina que ele namora? Tipo, não tava fazendo sentido pra mim. Aí eu falei assim, e como que ele namorava a sua irmã e você não sabia? Ela falou, porque que nem eu disse, eles dois eram vai e volta, vai e volta. Pra mim, eles eram só amigos, mas que nem eu disse pra você, ele vivia aqui em casa. Só que a minha irmã se arrumava e saía com ele e eu nem falava com ele, eu não tinha intimidade nenhuma com ele. Eu falei, mano, e você querendo pegar o namorado da sua irmã? Ela falou, mas eu ia imaginar. A minha irmã tava tão bêbada, tão louca naquele dia que ela não lembra de nada. No domingo, ela passou o domingo todo dormindo. A irmã dela, realmente não saiu do quarto no domingo. Tipo assim, não, eu não tava querendo acreditar naquilo. Eu não tava querendo acreditar, porque se ele realmente fez isso, ele era um puto de um safado. Ele era um ridículo. Porque ele ficou comigo, aí na terça ficou de novo, quinta-feira ficou de novo. Aí final de semana foi aniversário dele, ele passou o dia todo do aniversário dele me mandando mensagem perguntando se eu ia ir. No final eu acabei não indo no aniversário dele, ainda bem, porque ele tava com ela. Inclusive, ela fez um videozinho, ou era um destaque que tinha lá no aplicativo vizinho com ele, que era vários vídeos do dia do aniversário dela, eles de casal. Ou seja, como que eu ia chegar lá no aniversário dele e ia ver ele com ela? Eu ia ficar assim. Sendo que eu converso com ela, tá? Eu conversava com ela. Não era uma amizade, porque ela era irmã da minha amiga. Não era uma amizade, mas eu e ela conversava de boa. E aí eu falei assim, mano, ele não presta, né? Ele não tá nem aí pra ninguém, né? Pro sentimento de ninguém. Ainda bem que eu não criei sentimento por ele. E aí a Natália pegou e falou assim, mano, e você perdeu sua virgindade com ele, né, cara? Tipo assim, ele vai ter uma significância pra sempre na sua vida. Aí eu falei, Deus que me livre, vou até esquecer que essa peste existe. Aí eu falei assim, só que eu não venho mais, tipo assim, eu tinha costume de ir em churrasco na casa da Natália, essas coisas assim. Eu falei assim, olha, amiga, eu não vou vir mais nisso aqui, porque imagina, ela descobre. Aí a Natália falou, então você não vai contar pra ela? Eu falei assim, amiga, e se eu contar pra ela e ela começar a implicar comigo? Tipo assim, eu não poder vir na sua casa, eu sou a sua amiga. Só que entre eu e você, entre eu e ela, a sua mãe vai preferir a filha dela. Se ela falar que não se sente bem com a minha presença, eu não vou poder mais vir aqui. Por mais que a sua mãe me ame, que eu goste muito da sua mãe, é a filha dela e eu vou entender. Então, eu não sei o que a gente faz. Se você acha melhor contar, você acha que ela vai terminar o relacionamento ou que ela vai continuar e ficar de boa comigo? Beleza. Aí a Natália falou assim, não, a minha irmã não vai ficar de boa com você. Inclusive, ela vai começar a implicar com tudo. Porque a minha irmã sempre falou que te acha uma gata. Que aquilo, que seu corpo é bonito, que não sei o que. Toda vez que ela vê uma foto, ela fala de você. Imagine ela namorando o cara que traiu ela, que anda na casa dela. E, tipo, eu entendo. Eu se coloco no lugar dela, entendeu? Eu também não ia gostar. Vai que ela resolve continuar o relacionamento. A menina que ele traiu vai continuar andando na minha casa? Lógico que não. Vocês também pensam desse jeito porque eu me coloquei no lugar dela.
E aí a irmã dela falou: não, a gente não vai contar pra ela. Se a gente vê que esse namoro tá indo pra frente, a gente vai lá e fala. E aí a gente já vai estar no ano mesmo de terminar a escola, eu vou poder ir na sua casa de boa. Vai estar tudo de boa. A gente não vai estar mais acordando todo dia cedo pra ir pra escola, eu vou poder andar na sua casa. Continuação. Porque, tipo assim, pra mim ir pra casa da Natália era mais fácil porque eu já levava a roupa de manhã, passava o dia lá e no outro dia ia pra escola, porque ela morava perto da escola. Agora, como a minha casa era longe, pra ela e pra Rebeca era mais difícil elas irem pra minha casa, entendeu? Mas enfim. E aí ela falou: não, a gente não vai contar pra minha irmã. Eu falei assim: olha, vamos ver até aonde isso vai. Fica perguntando pra sua irmã como que tá o relacionamento e tal. Eu, sinceramente, nem ligo. Eu não criei sentimento nenhum por ele. Aguardem. Aguardem, porque se vocês acham, ai, essa história já tá longa demais, calma que não tá nem na metade da metade. O título é Como que o meu ex-ficante virou o meu cunhado. Só pra vocês terem noção. Então não tá nem na metade. E vocês gostam de uma novelinha também, né? Vocês pedem, então tá aqui. Paz que novela. Vai ter 100 partes isso aqui e tá tudo bem. Eu vou gravar todas as partes. E aí, gente, ela resolveu não contar. Eu continuei dormindo na casa dela. E se passou ali 2 semanas. Uma semana. Até que ele respondeu o meu status. Eu esqueci de apagar o número dele. Tipo assim, eu não sou de ver status de ninguém, tá? De falar com ninguém. Então, eu realmente esqueci. E aí, eu postei uma foto e ele respondeu. Ele falou assim, queria falar com você. Aí, eu não respondi, tirei print, mandei no grupo com a Rebeca e com a Natália. Gente, a Rebeca, ela era muito próxima da gente, mas quem era mais próximo, que nem eu falei pra vocês, era eu e a Natália. Porque a Rebeca, ela também tinha outra amiga. Só pra vocês entenderem, pra vocês não falar, sempre ter excluída do trio. Não, ela tinha outra amiga também. Então ela era ali meio termo. Quem era mais colada mesmo era eu e a Natália. E aí ele mandou mensagem, eu mandei no grupo, né? Aí eu falei, olha quem me mandou mensagem. A Natália falou assim, responde. Eu falei, eu não. Ela falou, responde, porque essa ideia em cima de você é prova. Aí eu peguei e falei assim, pode falar. Aí ele pegou e falou assim, eu nunca senti tanta falta de alguém como eu tô sentindo de você. Como assim, se você ficou comigo só 3 meses, ô seu filho da... 3 meses não, né? A louca aqui, ó. 3 dias. 3 dias. Ele ficou comigo 3 vezes. E tava falando que nunca na vida sentiu aquilo. Que tá sentindo muita falta de mim. Te manca, vô mole. Te manca, hein? E eu mandando tudo no grupo. Aí eu falei assim, como assim? Não tô entendendo. Se fazendo de sonsa, né, Mona? Eu, como assim? Não tô entendendo. Aí ele falou assim, eu nunca... Aí ele mandou um áudio. Você é louco, eu nunca senti falta de uma pessoa, o tanto que eu sinto de você. Eu falei, mas em qual sentido? Aí ele mandou outro áudio, de tudo. Do seu beijo, do seu cabelo, do seu sorriso, do seu corpo, do sua... E aí, gente, ele mandou um áudio se declarando, falando que sentia falta de tudo. Ele falou cada detalhe do meu corpo, cada coisa. E aí eu falei assim, mas a gente ficou só 3 vezes. Aí ele falou assim, mas já foi tempo suficiente pra mim se apaixonar. Aí eu falei assim, eu não tô te entendendo. Aí ele, como assim você não tá me entendendo? Aí eu falei assim, ué. Aí ele falou assim, você tá em casa? Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou, sai aqui fora. Nessa hora, eu, a Natália e a Rebeca, a gente faltou o coração sair pela boca. Porque a gente não sabia o que fazia. Eu não sabia o que fazia. Se eu saía pra ver se ele tava lá fora mesmo, se eu ignorava a mensagem e falava que eu não tava em casa, se eu mandava pra namorada dele, eu não sabia o que eu fazia. E detalhe, nisso tudo, a Natália não tinha muitas informações da irmã dela com ele. Ela não tinha muitas informações, ela perguntava e tal, mas ela não era tão próxima assim da irmã dela, sabe? E a irmã dela era muito firmeza, só que ela não era de ficar contando. Tipo assim, ela tinha as amigas dela, entendeu? Então ela não era de ficar se abrindo com a irmã. Então a Natália sabia que eles ainda estavam juntos, mas não sabia mais nada. Só sabia isso.
E ela só sabia porque a Natália não, a irmã da Natália era a foto deles dois no papel de parede. Aí sempre que eles brigavam, ela falou que a irmã dela tirava. E sempre que voltava, colocava. Então era assim que nós sabíamos se tava brigada ou não. Aí eu já mandei mensagem pra Natália: sua irmã tá em casa, tenta ver o papel de parede, tenta ver alguma coisa aí, se ela tá estressada, algum movimento. Pra saber, né? Não que eu fosse ficar com ele, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. E aí ela falou: não, a minha irmã não tá em casa. Aí ela falou: mas desce lá e grava tudo que ele falar, coloca no gravador, entendeu? Que hoje eu vou contar pra minha irmã que esse filho da puta tá fazendo. E aí, gente, eu desci, né? E aí ele realmente tava. Aí eu entrei no carro dele, aí eu falei assim: o que você quer comigo? Seja bem sincero que eu não sou trouxa, Henrique. Fala a verdade pra mim que aqui não tem nenhum otária, não. Ele falou: como assim, gatona? Não tô te entendendo. Eu falei assim: como assim o quê? Você acha que eu não sei que você tá namorando? E você tá vindo atrás de mim por quê? Eu já te dei 300 fora e você tá vindo atrás de mim? Aí ele falou assim: ixi, tá chapando, quem tá namorando o quê? Aí eu falei assim: você tá namorando com a irmã da Natália. E falei o nome dela, né, que eu não vou falar aqui. Eu vou inventar um nome fictício. Vou dar o nome de Letícia. Eu falei: eu sei que você tá namorando com a Letícia. Aí ele... Aí ele falou assim: eu tô namorando com Letícia o quê? Tá ficando louco? Continuação. E aí ele começou a se alterar. Ele falou: tá chapando falar que eu tô namorando com a Letícia? Ô, se liga, tio. Aí eu falei assim: ah, você não tá namorando com ela, então eu posso mandar mensagem pra ela agora. Ele falou: então pega o celular e manda mensagem aí, então. Pergunta se eu tenho alguma coisa com essa mina. Como assim? Foi essa a minha reação. Porque ele falou: pega o celular e manda, então, carai. Aí nessa hora eu não sabia o que eu fazia, se eu mandava ou se eu não mandava, porque eu não tinha nada com ele pra cobrar qualquer coisa dele. Mas e se ele estivesse fazendo isso só pra testar? E aí ela ia descobrir que eu tava dentro do carro dele e ia pensar que a errada era eu. Eu já comecei a pensar em várias possibilidades na minha cabeça, entendeu? Aí eu peguei e falei assim: eu vou mandar mensagem pra ela, eu não tenho nada com você, você não precisa me provar nada, só que eu não vou ficar mais com você. Ele falou assim: quem não quis ficar mais comigo foi você. Você não quis mais, por isso que eu voltei com ela. Eu falei: ué, você disse que não tá com ela? Não, agora eu não tô com ela. Nós terminou ontem, tá ligado? Mas quem não quis ficar comigo foi você. Você ficou comigo 3 vezes e meteu o pé, nem me respondia mais. Aí eu falei assim: lógico, você veio aqui na porta da minha casa, você mal olhou na minha cara. Você ficou aqui parado, mexendo no celular, fingiu que eu nem existia. E depois ainda me chamou pra ir no seu aniversário. Ele falou: e por que você não foi na minha festa? Eu falei: porque eu tava bem cansada, porque eu tinha mais o que fazer. Eu tinha que estudar. Porque na segunda-feira eu tinha um trabalho pra entregar e prova pra fazer. Aí ele pegou e falou assim: não interessa, não interessa se você tinha coisa pra fazer. Eu parei todo o meu tempo naquele dia, na quinta-feira, pra trazer remédio pra você. Fiquei preocupado com você. Eu só tava cansado, por isso que eu tava quieto aquele dia. Eu falei assim: meu filho, tá bom, a gente não tem relacionamento nenhum, a gente não tem nada, entendeu? Não tem por que a gente ficar discutindo isso aqui. Isso aqui você tem que discutir lá com a sua namorada, vai lá dar satisfação pra ela. Pra mim você não deve nada. Ele: então por que você tá aqui? Aí nessa hora eu fiquei me perguntando também. Falei: será que eu tô aqui mesmo pra saber se ele namora? Ou será que eu tô aqui por vontade minha? Aí eu fiquei me perguntando, juro pra vocês, na hora que ele falou isso, né? Aí eu falei assim: porque eu vou contar pra sua namorada. Ele falou: minha filha, eu não tenho namorada. Se você quiser contar pro mundo todo que você tá dentro do meu carro, você vai lá e conta. Aí eu falei assim: que eu tô. Aí eu falei assim: tipo, o que tem a ver eu estar dentro do seu carro? Você tá querendo insinuar o quê? Que eu quero ficar com você? Aí ele falou assim: não, porque você tá preocupada dela saber que você tá aqui pra você não sair como a errada. Eu te conheço. Falei: você me conhece de onde? Ô, se liga. Aí ele falou assim: vai dizer que não é isso, que você tá com medo dela achar que você é errada, ela acabar voltando comigo e você não poder mais ser amiga da Natália. Miserável, acertou tudo. Só que lógico que eu não ia falar pra ele que era isso, né? Pois o miserável acertou tudo. Aí eu peguei e falei assim pra ele: não, meu querido, não é isso.
Só que, obviamente, que era, né, gente? Eu tava com medo dela achar que eu era errada, ela acabar voltando com ele e eu perder minha amizade com a Natália por causa dela e dele. Aí ele falou assim, mano, pode ficar suave, se você quiser, ó. Eu não vou abrir a minha boca. Que você tá aqui no carro, que a gente ficou. Falei, ela não sabe nem que a gente ficou uma vez, tipo, ela não sabe de nada. Ele falou assim, não. E eu tenho que falar pra ela? Eu falei, se você namora com ela 1 mês, você ficou comigo 3 vezes, ele falou, eu tava solteiro. Eu falei, mas vocês terminou uma vez, no dia do aniversário dela. E detalhe, no dia que eu fiquei com você, nem foi no dia do aniversário dela, tá? Foi no domingo. O aniversário dela foi sábado. Fiquei com você no domingo, na terça e na quinta. Não tô te entendendo. E aí ele falou assim, eu quero te falar um bagulho, mas é um bagulho sério. Só que eu não vou te falar agora. Amanhã eu vou passar aqui na sua casa e a gente vai sair. Eu falei, quê? Ele falou assim, é sério, Vitória, eu quero falar com você. Eu falei, fala aqui agora. Ele falou, não, agora não é o momento, eu ainda tenho que resolver uma situação. Aí eu falei, que situação? Ele falou assim, eu vou lá na casa dela, eu vou contar pra ela que a gente ficou e é isso aí. E se você quiser sair comigo amanhã, você sai. Mas eu não vou continuar com ela. Eu não gosto dela, entendeu? Eu tenho um sentimento por você. Não tô falando que eu te amo, não. Porque nós ficou 3 vezes. Mas eu tenho um sentimento por você, tá ligado? Você é uma mina firmeza. E você não merece passar por isso. Se você quiser ficar comigo, é nóis. Se você não quiser também, pelo menos eu falei a verdade e não enganei ninguém. Na hora que ele falou isso, eu fiquei chocada. Porque eu não esperava isso dele. Porque na minha visão ele era um filho da puta, um galinha. E aí eu falei, vou pagar pra ver. Porque se ela quisesse achar que eu era a errada da história, ela que achasse, tipo assim. Naquele momento ali eu pensei, mano, não tem por que ela achar que eu sou a errada da história. Quem foi o filho da puta foi ele, entendeu? Aí eu pensei, mas eu deveria ter contado. Se ele contar e eu sair com ele, vai parecer que eu queria toda essa situação. Só que aí eu fiquei muito confusa. Enfim, eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, você não vai me dar um beijo? Aí eu falei assim, aqui, ó. E desci do carro. Nessa hora a Natália tava me ligando, mandando mensagem, falando um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Amiga, me responde, fala o que aconteceu e tal. Aí eu falei assim, ele disse que vai contar pra sua irmã. Ela falou, como assim? Aí eu peguei e falei assim, amanhã eu te conto na escola. Ela falou assim, não, você vai me falar agora, que dia que ele vai falar pra minha irmã. Aí eu falei pra ela que ele ia falar no outro dia. Porque se eu falasse que era naquele dia, ela ia contar primeiro pra irmã dela, obviamente. Eu falei, amanhã a gente... Continuação, gatas. E aí eu falei pra ela, amanhã a gente conversa na escola, porque eu sabia que se eu falasse, ela ia correr contar pra irmã dela e eu ia sair como errado, e ela nem sabia como que tinha acontecido toda a situação. Eu falei assim, amanhã ele falou que vai conversar com a sua irmã. Antes dele conversar, eu vou contar tudo pra você na escola e a gente decide o que vai fazer. E ela falou, tá bom. Só que ele falou que ia lá na casa dela de noite conversar com ela. E foi isso, gente, que ele fez. Ele foi lá na casa dela. Ele me mandou mensagem antes. Ele falou assim, tô indo lá. Aí eu falei assim, e o que eu tenho a ver com isso? Aí ele falou assim, amanhã você vai sair comigo ou não? Aí eu falei, eu tô pensando ainda. Aí ele falou assim, de qualquer jeito eu vou falar. E aí ele foi lá, gente. Aí ele chamou ela pra conversar e contou. E agora eu vou contar pra vocês as versões. A primeira versão que eu tive contato foi a da Natália. A Natália me ligou e ela falou assim, ela tava em cima da laje dela, ela falou assim, amiga, eu tenho que te contar um babado. Aí eu falei, conta, amiga. Ela falou assim, a minha irmã tava contando pra minha mãe que ele veio aqui, só que ela não tava lá na hora, ela tinha saído. Ele veio aqui e falou assim que ficou com você 3 vezes porque ele quis, que ele mentiu pra você, que você não sabia que ele tava namorando e que você não sabe até hoje. Na hora eu fiquei assim, como assim ele falou que eu não sei até hoje? Pois é, ele falou pra minha irmã que ele tava terminando com ela porque ele ficou com você, te enganou e ele não queria continuar te enganando porque você era firmeza. Aí eu falei pra ela, mas Natália, não faz sentido ele falar isso. Aí a Natália falou, com certeza ele falou isso pra não acabar com a nossa amizade, pra minha irmã não ficar puta com você
e achar que tem alguma coisa, entendeu? Ele falou assim que ia terminar com ela pra não continuar te enganando porque você era uma mina firmeza. E aí a minha irmã falou assim: ué, ela é uma mina firmeza e aí você vai lá e conta pra ela que... Você não conta pra ela que tem namorada, eu sou a corna da história e eu como fico. Eu não sou da hora, eu não sou firmeza, né? Eu que tomo no meu rabo. Você termina comigo porque você mentiu pra uma menina. E eu sou corna e mentir pra mim tá tudo bem. Foi isso que a Natália me disse. Que ela falou pra mãe dela. E que falou pra ele. E aí ela falou assim que ia fuder com a vida dele. Que ele era o filho da puta. Que já fazia 6 meses que ele tava nessa. Que ele tava enchendo a porra do saco dela. Que ele não deixava ele em paz. Que toda vez que ela ia ficar com o menino, ele pedia pra voltar com ela. Que não sei o que. Me contou. A Natália me contou várias coisas dele. E assim que eu fiquei chocada. Menina, eu fiquei chocada das coisas que a Natália foi me falando. Falando que toda vez que a irmã dela ficava com alguém, ela e a irmã dela que contou, tá? A Letícia que contou pra mãe dela. Que toda vez que ela ficava com o menino, ele começava a meter do louco com ela, começava a perseguir ela, falava que não queria ela com ninguém. Aí a Natália falou: ai, tem outra coisa que eu tenho que te contar amanhã na escola. Eu preciso te contar, mas é um bagulho muito sério, que você não vai querer mais ficar com ele. Aí eu falei, meu Deus, ele é o quê? Ele tem um filho? Porque pra mim não querer ficar com o cara, ele tem que ter um filho. Desculpa quem não é dessas, mas eu não sou dessas. Quer dizer, desculpa quem é dessas, mas eu não sou dessas, entendeu? E aí eu falei, só se ele tem um filho. Não, amiga, é bem pior que isso. Amanhã eu te falo na escola. E aí ela me contou várias coisas. Foi a primeira versão que eu tive contato. A segunda versão foi a dele. Assim que ela desligou o telefone, eu fui tomar um banho. Eu tava tomando banho, ele começou a me ligar. Aí eu atendi, falei assim, eu tô no banho, já te respondo. Ele falou, eu tô aqui embaixo. Falei, como assim você tá aqui embaixo, meu filho? Meu pai tá em casa, meu pai tava em casa nessa hora. Falei, meu pai tá em casa e eu não vou descer aí. Ele falou assim, você vai, porque senão vai apertar a campainha da sua casa e eu vou subir. Aí eu falei assim, não vai não. Ele falou, vou. E ele fez isso, gente, eu só ouvi o trim, trim. Aí meu pai, quem é? Aí ele falou assim, o senhor pode vir abrir aqui? Meu pai desceu. Como eu falei pra vocês, meu pai é tipo... Meu pai, sobe aí, ela tá lá no quarto dela tomando banho. Ele subiu, inclusive, ele ficou conversando. Ele não entrou pro meu quarto, ele ficou na sala conversando com meu pai. Eu saí do banho, comecei a ouvir a voz dele. Eu falei, que esse filho de uma puta tá fazendo aqui? Ainda conversando com meu pai, pagando de amigo do meu pai. E ele lá, conversando com meu pai e tal. E aí, eu se troquei. Saí do banho e tal, se troquei. Saí lá na sala e falei, o que você tá fazendo aqui? Ele falou, vim conversar com você. Aí meu pai, vixe, mal começou, já vem DR. Ai, gente, toda hora eu tô arrotando, que porra. Aí meu pai falou, vixe, mal começou, já tem DR. Aí ele falou, tudo é culpa das mulheres. Aí ele e o meu pai ficou lá, zoando com a minha cara. E aí eu falei assim, vamos ir lá em cima. Porque na parte de cima da casa do meu pai era a cozinha. A parte de baixo era a sala e os quartos. E a parte de cima era a cozinha. E a parte de baixo era a garagem. E aí eu falei, vamos lá em cima. E eu fui lá em cima com ele na cozinha. E eu falei assim, o que você tá fazendo aqui? Ele falou assim, eu vim te falar antes que alguém veio te falar. E vem te falar da forma errada. Aí eu falei assim, a Natália já me contou tudo, que você foi lá na casa dela e você falou que eu não sabia. Não sei por que você mentiu. Era pra você falar que eu sabia sim, que eu não quis contar pra ela, porque ela ia continuar com você e ia destruir minha amizade com a Natália. Que eu não sabia quando eu fiquei com você, mas que depois eu descobri. Ele falou, não, porque eu conheço ela ia te chamar de puta, de vagabunda, você nunca mais ia poder andar lá, entendeu? Eu conheço ela. Eu não posso olhar pra nenhuma menina, conversar com nenhuma menina que ela quer quebrar a cara da menina. Eu falei assim, não, comigo não. Ele falou, com você ainda mais, porque ela já falou várias vezes de você. Aí eu falei, como assim? Ela já falou de você, ó,
várias vezes. Inclusive, no dia do aniversário dela, você tava dançando e ela tava olhando, falando de você. Eu falei, mas mal? Ele falou, sei lá, ela te enxerga como uma faca. Eu olhei assim, mas como assim ela me enxerga assim? Aí ele falou que ela falava pra todo mundo que eu dava pra meio mundo. Mal sabia ela que eu perdi a virgindade com o namorado dela. Aí ele falou assim, ela falava pra todo mundo que você dava, que não sei o que. Eu falei assim, mano, certeza, Henrique, que você tá mentindo. Você deve estar falando isso só pra mim criar rivalidade com a menina. E aí depois eu vou lá falar com a menina e descubro todos os seus podres. Que eu já descobri, né? Que você que ficava perseguindo ela, ficava correndo atrás dela. Ele falou, eu? Eu vou te mostrar aqui as mensagens. E aí ele começou a mostrar várias mensagens que não era nem em WhatsApp, era mensagem normal, sabe? Ela falando, atende, você tá com quem? Se você ficar com alguma menina, eu vou destruir a sua vida, que você é meu, você é o meu macho, você é o meu homem. Oi? Em que mundo essa menina vive? Porque eu não tenho coragem de falar assim, nem que se for o Justin Bieber. Eu não falo que o cara é meu homem, meu macho. Desculpa quem é dessas, mas eu não sou dessas, entendeu? E aí ela falando. Aí ele mostrou a última briga deles. Aí ele falou assim pra mim, Vitória, você sabe que eu tava sossegado esses últimos dias. Eu te mandei mensagem? Eu te mandei mensagem ontem, mas nesses últimos 4 dias eu te mandei mensagem? Aí eu falei, não. Ele falou assim, então, eu tava suave na minha, eu tava sossegado. Eu excluí uma par de menina do meu WhatsApp. Se eu abrir aqui, você pode ver. Eu excluí todo mundo. Eu tava mó suave com ela, mano. Nós teve uma conversa, papo reto. Aí eu vou na casa da mina, pego o celular dela, ela tá falando com o ex dela. Aí nessa hora eu fiquei com um ponto de interrogação na minha cabeça. Eu falei assim, como assim? Não entendi. Ele falou assim, teve esse último final de semana que ela pegou uma mensagem minha com uma menina. E aí eu e ela quebrou o pau, a gente brigou, mano. A gente, nossa, foi maior auê no meio da rua. Ela queria quebrar meu carro, queria fazer uma parte de coisa. E aí eu e ela decidiu, sério, tipo assim, mano, ela também não levava nosso relacionamento a sério. Toda vez que eu ficava suave com ela ia lá e ficava com outro cara. Já teve rolê que eu fui pro rolê com ela e ela foi embora com outro mano. Eu falei, mas aí tem que ver os dois lados. Ele falou assim, mano, se a mina tá comigo e ela vai embora com outro cara, ela já perde meu respeito aí, entendeu? Eu falei, mas tem que ver o que você faz também. Ele, então, é uma competição entre eu e ela que não acaba nunca. É ela competindo com os caras e eu competindo com as minas. Só que aí chegou você e o bagulho ficou diferente. Aí eu falei assim, meu filho, mas a gente ficou 3 vezes, eu não tô entendendo o que você tá falando. Ele falou assim, justamente, você não foi emocionada, você não ficou comigo 3 vezes e começou a meter do louco, começou a ter ciúme, começou a fazer isso, começou... Você foi suave, você ficou comigo, já era, entendeu? Aí depois que eu terminei com ela, você conversou comigo numa boa, você também não agiu na emoção, não foi logo se jogando pra cima e nem se fazendo cu doce, você mandou logo a real. Não ficou fazendo criancice e já era, agora ela não. Aí eu falei, mano, eu não quero saber da vida dela. Você resolve lá com ela. Ele, não, eu tô explicando porque eu tô ligado que ela falou um monte de bagulho lá pra mãe dela, entendeu? Porque eu ainda tava lá na hora que ela começou a falar pra mãe dela, eu virei as costas e saí andando. Ela começou a falar vários bagulho meu. Eu falei, vai chegar o quê? Vai chegar no vídeo da Natália, vai chegar no vídeo da Vitória. E a Vitória vai acreditar em quem? Obviamente que não é em mim. Eu falei, ainda bem que você sabe. E aí ele falou, enfim, resumindo, a última briga deles foi porque eles brigou feio, decidiu que eles iam namorar. Ele falou assim que ia comprar aliança. Ele me provou que ele mandou mensagem. Era 2 da manhã na hora que ele mandou mensagem, que era a hora que eles estavam brigando por um negócio de aliança. Ele encomendou a aliança. Ele já ia pagar a aliança. Beleza. Encomendou lá o bagulho e tal. Eles conversaram, falaram que ia assumir relacionamento em todo lugar, que ia postar. Aí ele falou assim, mano, se você quiser ir morar comigo, você vai e tal. Enfim, ele realmente tinha assumido o relacionamento, que nem eu disse pra vocês, ele morava sozinho.
ele realmente tinha sumido. O que aconteceu? Chegou o final de semana, no sábado, ela mandou mensagem pro ex. Vocês sabem que como eu conto a fofoca completa pra vocês, eu vou contar detalhes. Ela mandou mensagem pro ex assim que ela chegou em casa, tipo, de tarde, falando assim, eu quero conversar com você. O ex dela respondeu, ela falou assim, eu tô pensando em morar com o cara que eu tô ficando. Aí o ex dela falou assim, com quem? Ela falou, o Henrique. Aí ele falou assim, meu Deus, você não esquece esse cara mesmo. Ela falou assim, ele me pediu em namoro, agora é sério, ele pediu pra mim morar com ele e eu tô pensando. O ex dela falou assim, você sabe que se você for é um caminho sem volta, porque eu não vou ficar com você mais. Aí ela falou, eu não queria perder você. Diz ele, até o momento, né? Ele falou isso. Aí eu falei assim, então você tá me dizendo que você terminou com ela, mas você disse que ela terminou com você. Aí ele falou, não, ela terminou comigo no dia do aniversário dela. Aquele dia realmente foi ela que terminou comigo, entendeu? Mas só. Agora, essa última vez aí que eu peguei a mensagem, ela pedindo conselho pro ex dela pra ir morar comigo. Ô, tá me tirando, né? Então, não vou voltar com ela mais. Fui lá, falei os bagulho pra ela. Eu sei que ela é louca, que ela ia te colocar como culpada. Falei que você não sabia de tudo e que eu tava te contando hoje. Aí ele falou pra ela que tava me contando naquele momento, tipo assim, eu vou falar pra Vitória hoje, vou falar pra Vitória amanhã e tal. Pra mim não sair, tipo, como a safada da história. Vocês entenderam esse babado, né? Entenderam, beleza? Próximo. Aí eu falei assim, mas o que eu no meio disso tenho a ver? Se você e ela tá acostumado a você pegar as meninas e ela pegar os caras, eu só fui mais uma menina no meio disso. Já era, entendeu? Ele falou assim, Vitória, eu vou ser bem sincero com você. Você já tinha ido com outro cara? Nessa hora eu fiz essa cara. Nossa, gente, essa maquiagem aqui tá ridícula. Vou fazer um delineado aqui pra ver se melhora, ser louco. Tá mó feia essa maquiagem. Aí ele falou assim, Vitória, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja bem sincera. Você já foi com outro cara? Aí nessa hora eu fiquei tipo assim, por que você tá me perguntando isso? Aí ele falou, foi ou não foi? Você é sincera, você fala as verdades, então me fala. Eu falei, pra que você quer saber? Aí ele falou assim, olha, não sei te explicar o bagulho que eu sinto por você não, tá ligado? Mas foi alguma coisa diferente. Aí eu falei, diferente como? Aí eu perguntei pra ele, diferente como? Aí ele falou assim, não sei explicar não, tá ligado? Mas você me passou uma confiança